E quem vai me ajudar a entender melhor sobre esse tema tão importante é a doutora Eugênia Vila, delegada de Polícia Civil, doutora em Direito e Políticas Públicas e diretora de Avaliação de Riscos da Secretaria de Segurança do Piauí. Doutora Eugênia, muito obrigada pela presença, pelo carinho, por ter de pronto aceito esse convite. Nós ficamos muito felizes com o seu trabalho aqui no nosso estado, temos muito orgulho e a gente sabe como é que é o seu tempo, então sua disponibilidade de estar aqui é muito importante para mim, para o nosso Família na Real. E eu já queria assim, iniciar, claro, você dando as boas-vindas para os nossos telespectadores do Família na Real e contando já o início da sua trajetória, como foi que iniciou a atuação nessa área tão importante que hoje nós sabemos aí que não temos números muito bons para tratar hoje aqui no nosso Família. Eu agradeço o convite, doutora Rosa, é um prazer enorme estar aqui e lhe dizer que tratar desse assunto é um assunto muito sensível para nós, não é? Para todas as famílias brasileiras, piauienses, mas é um assunto necessário. Eu espero, como sempre eu faço nas minhas palestras, quando eu termino, concluo, as pessoas dizem assim, que suavidade, que a senhora trouxe um assunto tão duro, que é o feminicídio, que é a violência contra a mulher, mas a gente sempre tenta tratar com suavidade para que as pessoas possam ouvir, não é? A dureza da matéria. Como foi o meu percurso, é bem interessante, eu trato isso na minha tese de doutorado, porque é necessário nós demonstrarmos, né, como foi esse percurso. Quando eu ingressei na polícia, eu já era arquiteta, então minha primeira formação foi em arquitetura e até na última palestra que eu dei, o Rogério Sanches, ele ficou impressionado com a minha fala, ele disse, então seu diferencial é que você é arquiteta, você saiu da caixinha do jurídico, né? Porque eu trago muitas expressões de arte na minha fala, não é? Bem, eu estava, doutora Rosa, inicialmente como diretora da Corregedoria e por mim passavam todos os inquéritos policiais. Eu não tinha o menor interesse na matéria de violência contra a mulher, não é? Como delegada, eu tinha interesse mesmo, era em relação às torturas, em relação à atuação da polícia piauiense na época da ditadura. Eu estudei e publiquei artigo que foi divulgado no seminário latino-americano, para você ter ideia. Nossa. Como eu não tinha esse interesse, até que um dia um escrivão chamado, lá na polícia tem muita alcunha, 5 estrelas, era o escrivão do 12º DP, na época ele estava no 8º DP, me trouxe um vidro de maionese, não é? Sem rótulo e com um líquido transparente e algo dentro. Ora, tudo passava por mim, mas pedaço de gente não passava, ia para o ML e vai até hoje, perfeito? Claro que não, né? Delegada, adivinha o que é isso? 5 estrelas. O que é isso, 5 estrelas? Adivinha, delegada. Eu digo, eu não sei o que é isso. Eu não recebia pedaço de corpo humano, uma orelha. E a delegacia da mulher, que era no centro, ficava embaixo da corregedoria, no andar de baixo. E eu disse, que história é essa? Eu não recebo pedaço de orelha, 5 estrelas, porque eu recebia tudo para enviar junto com o inquérito, para o Poder Judiciário, para o distribuidor dos feitos criminais. Não, delegada, e aí abriu uma gargalhada, é de uma mulher, que nós apreendemos. Nós prendemos o sujeito. Mas o que me causou perplexidade, Rosa, foi o seguinte. A mulher consentiu com a retirada. E quando ele me narrou, né? E aí, corroborado pelo depoimento dessa mulher, quando eu conversei com a delegada Daniele, que era a delegada da mulher, Eugênia, eu nem te conto. Ela teria traído ele, né, com outro homem, ele soube, alguém disse para ele, ele viajava muito, e ele disse que só perdoava ela se imprimisse um castigo, e ela consentiu. Então ele anestesiou a orelha dela com gelo no box do banheiro dela e retirou com a tesoura. E aí eu disse, não. Espera aí. Nessa época. 2001. Já pensou? Não tinha Lei Maria da Penha. Não existia nada disso. Eu disse, o que é isso? Então aquilo ali saiu da minha
do curso do que eu tinha estudado na universidade, na Cadepol, que violência é essa que as mulheres, que essa mulher entendeu viável e permitiu, não é? Eu digo, não, tem alguma coisa errada aí. E aí então chamei o corregedor e aí disse, olha, corregedor, vamos então instituir um grupo para nós estudarmos a competência da Delegacia da Mulher. E foi aí então que não mais eu parei de estudar. Entrei numa especialização e conheci muitas promotoras, muitos juízes. Na época foi uma especialização aqui mesmo no Piauí e destinada a profissionais do direito, advogadas, advogados. Foi muito boa essa especialização. Sim. Depois adentrei no mestrado, no doutorado e ingressei no movimento de mulheres. E aí então passei a interagir com a sociedade civil. Foi aí o meu... E a Defensoria Pública, me lembro que a doutora Norma, ela tinha acabado de assumir a Defensoria Pública, e a Verônica tinha acabado de assumir como defensora pública. Sim. E a Norma disse, conversa com a Eugênia, porque nós já estávamos no estágio avançado da compreensão da violência de gênero, né? Então veja que foi... E a Trindade ainda era viva, então foi um momento de muita efervescência aqui no Piauí. Foi quando o PT ganhou a eleição e aí entrou todo o movimento de esquerda. Então foi um ambiente muito favorável para nós pensarmos e repensarmos algumas políticas, né? E foi aí então que iniciou minha trajetória. Então, sim, até então eu realmente não tinha o menor interesse nessa matéria, não é? Minha mãe era procuradora do Estado, né? Meu pai sempre dizia, eu sou o gigolô da Maria Luzia, na minha casa eu nunca tinha vivenciado isso, ao contrário. Na minha vida pessoal também não. Meu querido professor. Na minha vida pessoal também não. Então as pessoas diziam, essa delegada só pode ter sido muito espancada. Não, eu não fui espancada, não é? Nós não precisamos abraçar uma causa, porque nós sofremos isso aí, mas se eu tivesse sofrido eu revelaria da mesma forma, não é? Para que as mulheres pudessem superar como eu teria superado, né? Então houve um engajamento espontâneo meu e curiosidade. Na verdade foi realmente, eu me atirei na causa porque eu queria mesmo era entender e continuo querendo compreender na medida em que eu não entendo como meninas cavam a própria sepultura. Então eu continuo investigando o feminicídio, como é que meninas... São muitas causas, né? Muitas causas, né? A gente vai conversar um pouco aqui. Eu imagino assim, desde o início é muito importante saber da sua trajetória, porque é claro, todas as pessoas aqui, os piauienses conhecem, né, você, sem dúvida, pelo seu trabalho, pelo seu engajamento, pelos diálogos, pelas rodas que você, pelo seu trabalho, enfim, que nos dá muito orgulho e nos ensina muito. Mas eu mesma não sabia do início de como tudo começou. E são muitas coisas que movem realmente para que a gente comece um trabalho, né? Às vezes por curiosidade, depois até para ajudar, e enfim, são muitas, né? Então a gente vai conversar aqui e vai esclarecer. E a gente vai começar, doutora Eugênia, falando a gente falou no início do programa sobre o relatório da ONU, de 51 mil mulheres que morreram no ano de 2023 e a maioria, né, familiares e parceiros. Não é mais nenhuma novidade que os crimes dessa natureza acontecem dentro de casa. E ele é impactante, esses números. E o que você acha, né, que esses números nos dizem sobre a violência contra mulheres no âmbito doméstico e familiar? Então vamos encarar essa violência dentro de casa, não é? Que é o feminicídio, que a gente chama feminicídio íntimo, nas Sim. relações interpessoais, não é? Esse é um dos feminicídios que tem trazido maior visibilidade, porque tem outros, não é? Sim. Que talvez nós não estejamos visualizando, não é? A tendência é aumentar. Então, por exemplo, o da Marielle. O da Marielle não foi visualizado como feminicídio e ele é feminicídio. Bem, então vamos primeiro indagar. Esses feminicídios, essas mulheres que foram assassinadas, Rosa, elas silenciaram violências anteriores. Ponto. Sim. Elas não chegaram nem a pedir a nossa ajuda, da polícia, da defensoria, do Ministério Público e da Justiça. E aí a gente pergunta, por quê? Porque elas não acreditam. Por que elas não acreditam nas instituições? Por que elas não nos procuram? Essa é a grande
eu chego a chamar o grande mistério. E essa é a minha grande inquietação, não é? E a minha inquietação, ela é mais profunda quando a gente coloca uma coisa chamada raça. O que foi que eu vi aqui no Piauí, nesse âmbito, sim, não é? Sim. Que as mulheres que mais silenciam são mulheres negras. E aí nós fazemos uma outra pergunta sobreposta a essa. E por que que as mulheres negras silenciam mais do que as mulheres não negras e, portanto, estão sendo assassinadas em maior quantidade? 80% das mulheres assassinadas na rubrica do feminicídio são mulheres negras, pretas ou pardas, não é? Sim. E aí nós temos inúmeras hipóteses para isso. Então vamos à primeira delas, não é? Esse silenciamento é pelo descrédito às instituições. E por que há o descrédito? Pela polícia, Rosa, é porque nós policiais, as próprias instituições têm uma seletividade em relação a homens negros. Né? Nós prendemos mais quem? Homens negros. Quando nós vamos para a justiça, o sistema de justiça criminal, nas audiências de custódia, nós mantemos presos mais homens negros ou homens não negros? Esses homens negros são filhos de mulheres negras, esposos de mulheres negras. Então, é só nós duas somos mulheres brancas. Então, como nós estamos vendo as mulheres negras? Será que nós estamos percebendo essa questão de raça? Então, gênero não pode ser dissociado de raça. Nós precisamos associar aqui no Brasil. Quando a ONU ela traz esse dado, né, ela traz também um recorte de raça e de classe social. Não é? Então, são elementos políticos que se sobrepõem, e aí eu respondo a outra pergunta tua, e que tornam determinadas mulheres mais vulneráveis do que outras mulheres. Porque essas mulheres não conseguem sair de um ciclo de violência, né? Para ela se torna mais forte. Né? Para elas saírem, elas não conseguem. Então, a gente precisa compreender isso e precisamos preparar nossas instituições para essa visão. Né? E recentemente, o CNJ, recentemente não, agora, semana passada, o CNJ editou agora um protocolo de julgamento com perspectiva racial. Eu estou lendo, ainda não terminei, mas é espetacular. A notícia também, eu só tem tudo a ver com nossa conversa lá, super importante. Não é? Isso. Então, vencer. E aí, outra hipótese, vamos lá. Nós, geralmente, nós mulheres, e eu me coloco nessa posição, a gente geralmente restringe a violência de gênero a uma intimidade. Nós não conseguimos ver as violências que são políticas, né, que a gente diz o pessoal é político. E as feministas, né, já disseram isso há muitos anos, desde a década de 70, quando nós visualizamos e foi erigida a legítima defesa da honra, lembra? Pelo né, Evandro Lins e Silva, na época do caso da Ângela Diniz. O pessoal é político, então, quando nós restringimos, e você é advogada pública da família, que eu sei, restringimos determinados processos para o sigilo, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos protegendo quem mesmo? Nós precisamos refletir sobre esse sigilo. Que sigilo é esse? Que segredo é esse? De justiça que protege quem? A quem nós devemos proteger? Que família é essa que lá violento é esse que está sendo protegido? Talvez por uma lei patriarcal que está mantendo o patriarcado, a hegemonia de um pátrio poder ainda, de uma dominação masculina. Precisamos questionar isso. Então, esse segredo de justiça, né, que é reservado à família e que é timbrado sob o domínio da intimidade, isso não é intimidade. E eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. Uma política pública da mastectomia. A mastectomia, né, é o câncer de mama, e que muitas vezes nós temos que retirar uma mama, não é verdade? Isso. E qual é a política do SUS? É o quê? É colocar uma outra mama. E para quê?
Por que nós vamos colocar? Tem um caso no STJ que foi julgado, que uma menina que era lésbica, ela disse, olha, eu não quero reconstituir, eu quero tirar a outra. E ela não pôde fazer. Por quê? Porque a política do SUS, ela só restabelece a mama como uma forma de dizer, isso é o feminino. Mas por que isso é o feminino? Porque isso interessa a beleza? Isso é o corpo da mulher, então, é voltado para ser um corpo atraente? Para quem? Para um homem? Porque nós sabemos que o nosso seio, você tem filhos, eu também, nós amamentamos, ele tem realmente uma utilidade na maternagem, não é? Mas quando nós fazemos a mastectomia, já nós perdemos, quando a gente vai fazer a reestruturação, acabou aquela função, digamos assim. E ela quis retirar, e o SUS disse, não, eu só coloco, eu não tiro. E ela teve que ingressar na justiça. Olha que case interessante. Interessantíssimo. Muito. Então, isso é política de gênero. Então, essa política de gênero, ela está protegendo quem? Não é? Nós precisamos indagar que o gênero, ele está em todo canto, não é? Sim. E ele protege quem? Gênero é nesse sentido, né? Sim. Eugênia, a gente ouve muitas pessoas que não estudam, né, que a lei, que são da sociedade, ou até profissionais que não são especialistas ali, falando que a Lei Maria da Penha é uma lei muito boa, uma lei completa, e por que tantos casos ainda, né, de feminicídios, e você até começou falando, a gente não entende o porquê que elas não denunciam, não falo para a defensoria, não falo, né, para a delegacia, só que a gente vê que tem muitos outros fatores que até nós tivemos uma melhora, vamos dizer assim, uma rede de apoio, mulheres denunciando, que encorajaram e motivaram outras mulheres, mas ainda deixa muito a desejar. Como é que você acha que a Lei Maria da Penha e outros dispositivos legais podem proteger as mulheres e prevenir crimes contra o feminicídio? A Lei Maria da Penha, eu sempre digo que ela é uma Ferrari. Sim. Ela é tão potente que nós, delegadas, defensoras, promotoras, juízas, a nossa forma de atuar não consegue fazer girar essa Ferrari, porque as nossas vias são cheias de buracos. Que buracos são esses? São nossos saberes ainda que remontam à década de 40. Esse é o problema. Então, as nossas organizações é que ainda não conseguem trazer novas formas de atuar, né, para que essa estrada, essa via fique bem lisinha e que essa Ferrari ela possa transitar bem rápido. O que é que eu quero dizer com isso? É preciso mudar a forma de pensar e de agir. Parece que a gente ainda não entendeu essa complexidade. Não evoluiu. Primeiro, o juizado especial ele tinha que trabalhar com competência ampla, inclusive júri. Ele tinha que trabalhar no âmbito civil, criminal, todo o âmbito, o atendimento é integral. E por que nós não trabalhamos? Por que esse âmbito é fragmentado? Então eu pego aquela mulher no âmbito criminal. Gente, não é não. Aquele âmbito criminal foi a última instância. Antes teve um problema familiar de natureza cível. E a gente também tem essa dificuldade muito grande por essa divisão, né? Chega a mim e nós vamos conversar, mulheres que sofrem violência, vários tipos de violência, e querem se divorciar, querem regulamentar uma guarda, uma convivência, e tem só a questão do aspecto criminal. Né? Pronto. Aí, outra pergunta muito interessante que você me fez, né? Então, por que elas, não é? Essas mulheres que são assassinadas, por que elas continuam sendo assassinadas à mercê de uma lei tão potente? Vamos lá. E aí, quem vai nos ajudar é a Safiotti, Eliette Safiotti, né? Foi uma socióloga brasileira da década de 70, e que ela traz, Rosa, ela se recusa a classificar violências. Ela diz, olha,
como tipos de violência. Então, ela traz um cardápio de qualquer violência contra a mulher é violação aos direitos humanos das mulheres. Então, ela diz, ainda são muito escassos. Nossos corpos de direitos humanos ainda são muito pequenos. Eu vou explicar, não é? Para a comunidade que está nos assistindo. O que é que ela diz? Olha, na medida em que as lutas sociais, né, clamam, na medida que nós mulheres, você entrou numa carreira de defensora pública, você saiu da esfera doméstica, que era um padrão de gênero, que era encomendado para nós, casarmos, termos filhos e cuidarmos da nossa família. Ok, nada, tem problema nenhum, mas você quis prover o seu lar. Então, você mudou um pouquinho essa chave. E eu também. Eu piorei mais ainda um pouquinho, porque a minha profissão, ela foi padronizada para homens. Porque ela requer, entre aspas, né, a força, a virilidade, não é? A sua não, é o cuidado. Então, veja, nesses padrões de gênero, o que a sociedade constrói? A força e a violência, elas estão ligadas ao masculino. E o cuidado, para cuidar dessa violência, as mulheres, enfermeiras, assistentes sociais, comumente são atribuídas às mulheres. E quando nós violamos essa regra, eu digo, não, eu quero ser delegada. Como assim? Então eu estou realmente violando tudo. Agora tu imagina uma mulher que quer ser senadora, deputada. Sim. Não, é demais. É muito, né? Então, a Eliette diz, olha, na medida em que nós mulheres vamos então reivindicando novos interesses e vamos elastecendo esse corpo dos direitos humanos, vão surgir novas violências. Exemplo, aquelas violências em face de mulheres, a violência política, que só foi tipificada após o assassinato da Marielle Franco. Então, à medida que nós mulheres começamos a ingressar, né, nesse mundo público, aí vem a importunação sexual no ônibus. Então, saímos da esfera doméstica e aí começamos a visualizar outras violências. Então, esse corpus, a tendência é cada vez aumentar, porque a luta e o movimento de mulheres vai cada vez mais reivindicar proteção das mulheres. Exato. Pronto. Então, proteção. Não é? Então, é uma violência. Agora, por que as mulheres, nós mulheres, não visualizamos cenário de violência? Ela também explica. É porque a violência, eu vou explicar de uma maneira menos... mais acessível. Mais acessível. Ela fala do lugar ontológico, mas vamos lá. A violência, ela vem como uma tatuagem. Ela vem acomodada ao nosso feitio, ao nosso modo de ser, a nossa maneira de ser. A violência que o teu violador vai imprimir em ti vai ser completamente diferente em relação a mim, a minha pessoa. Eu, como delegada, eu exerço eu desenvolvi determinados atributos durante a minha vida profissional, não é? E você, outros. Nós estamos, então, em outras esferas, mas nós somos mulheres brancas, católicas, mas nós somos diferentes, não é? Na nossa jornada de sujeitas de direito. Então, como é que essa violência vai se manifestar na Rosa? Como é que ela vai se manifestar na Eugênia? O autor, o agressor, ele vai atingir o nosso núcleo de soberania. O que é isso? O que nós desenvolvemos de mais precioso. Então, eu como estudiosa, pesquisadora, ele vai sempre querer reduzir a minha intelectualidade. Vai ser uma das violências. Vai ser a violência intelectual. Como se fosse o ponto fraco ali, mas que o seu é o forte. Exatamente. Vai querer reduzir o meu atributo. E o teu violador vai querer reduzir algum atributo teu, não é? A tua potência como comunicadora, não é? Como é uma pessoa com uma oralidade potente, ele vai dizer assim, fica calada, você está falando bobagem. Então, digamos, é sempre a violência, ela não é perceptível. Sabe por quê? Porque você talvez não se enquadre naquelas classificações. Então, quando você vai divulgar a Lei Maria da Penha, violência patrimonial, moral, psicológica, aí você fica na generalidade e você não se vê. Essa violência, ela pode ser moral, essa que eu te falei agora, pode ser psicológica. Então, geralmente as pessoas me perguntam, como
identificar uma violência. Tem gente que chora no palco, Rosa. Lá no Mato Grosso do Sul, a cerimonialista chorou quando eu expliquei para ela o que era uma violência. É quando atinge a tua soberania. E é quando, então, aquele ato, aquela ação te faz chorar, te faz sofrer. É qualquer ato que não é bom para ti. Se ele te impede de estudar, de te maquiar, de falar, te inibe de qualquer coisa que você queira. Sim. Qualquer coisa, cozinhar, caminhar, ajudar uma pessoa. Então, muitas vezes, a mulher não consegue visualizar. E quando ela consegue visualizar, talvez, Rosa, já seja o feminicídio, entende? Sim, é isso. Muito bem explicado. Então, é por isso a gente até compreendia, mas eu nunca tinha ouvido uma explicação assim, dessa forma tão clara. E é como se ele quisesse, de alguma forma, atingir aquela mulher. Né? E ele quer atingir exatamente onde ela se sente mais confortável, no espaço que ela... Não é isso? E é o poder realmente dela. É incrível. É o poder dela. Isso mesmo. Aí ele quer desempoderar ela, não é? Para quê? Para empoderar ele. Sim. Então, diminuí-la a qualquer custo. Para que ele possa, então, restabelecer o poder da masculinidade, que a gente chama o mandato da masculinidade. Ele só se vê homem reduzindo a tua potência. Sim. Por falar em potência, Eugênia, parece assim uma pergunta óbvia, mas como a gente vê, nada é óbvio vindo de alguém que estuda como você, um tema tão sensível, como você disse. Eu queria falar um pouco dos impactos psicológicos e emocionais da violência para as vítimas e os seus familiares também, que sofrem muito ou por vezes são os autores, como você disse, né? Invariavelmente, uma mulher muito humilde, ela chega para conversar conosco, ela diz assim: eu estou sofrendo dos nervos. Então, em geral, Rosa, essas mulheres, eles atingem, os agressores, eles atingem a saúde mental. Então, não tem uma mulher que não tenha sua saúde mental afetada. Eu assisti uma palestra da... E tem um medo também, não é, Eugênia? A gente vê que, por exemplo, na época da pandemia, a gente vê também que esse silêncio se deve muito ao medo. Ao medo de não, enfim, de sofrer mais violência. Queria até que você falasse um pouco disso, porque a gente vê que essa libertação, vamos dizer assim, porque a mulher às vezes ela não consegue se libertar, ela permanece naquele ciclo de violência, não denuncia, ou se denuncia por vezes quer desistir porque acredita que a pessoa vai mudar e permanece naquele ciclo. Vamos ver sobre duas perspectivas. Sim. Eu assisti uma palestra espetacular da Ana Beatriz, é psiquiatra, né? E ela falou do borderline. E eu fiquei impressionada, que muitas mulheres, elas ficam dependentes de um homem. Então, é um amor, que ela chama de amor, que não é amor. Então, uma dependência emocional extrema. E aí eu comecei a ouvi-la e percebi inúmeras mulheres que eu conheço, de todas as classes sociais, que às vezes, Rosa, muitas vezes, mulheres independentes economicamente, mas que emocionalmente são dependentes, porque a própria sociedade, ela não vai te ver como mulher separada, divorciada. Você chega num local sozinha. Quantas vezes eu cheguei sozinha, eu sou divorciada, E há uma expectativa de eu ter alguém ao meu lado, E aí você se vê diferenciada. Enquanto todas, inclusive em relação a outras mulheres, que até temem a tua presença em relação aos seus companheiros. Então, a sociedade, ela é patriarcal e ela vai exigir das mulheres a presença de um homem ao lado. Bem, e por outro lado, o medo da mulher é nesse sentido, dessa dependência emocional, tem a dependência financeira, E suportar essa violência, ela naturaliza essa violência, ela passa a naturalizar essa violência. E ela, como é que eu posso lhe dizer? Ela passa a suportar
São vários casos, se eu fosse lhe dizer aqui, são muitos casos, né? Ela sofre muito, mas ela suporta, ou por dependência emocional, mas também, Rosa, vou te explicar nas palavras de Safiotti. Essa violência, quando nos colocam nessa violência, são inúmeras forças sociais, né? Que rege o patriarcado, que nos coloca sob essa égide de desempenharmos papéis de gênero. E quem é que nos tira daí? Quem é que pode nos tirar? São essas forças que podem nos tirar, mas essas forças não vão estar presentes. No momento em que eu quero enfrentar, eu vou estar sozinha. Por isso é que tem a questão da rede, que a rede tem que funcionar. Mas sem a sociedade, nós não vamos conseguir. O apoio da sociedade, por isso é que eu sempre venho para os programas, né? Para que as pessoas entendam que a mudança começa com a sociedade. Cada um de nós, cada uma de nós abraçar aquela mulher e mudar o nosso pensamento, alterar e compreender que aquela mulher sozinha não vai conseguir. Até porque é onde ela vive. Né? A rede de apoio é uma situação pontual, mas ela mora e ela vive em sociedade. Então ela quer o apoio da família, dos amigos, ela quer essa validação, não é, Eugênia? Vamos dizer assim. Na igreja. Na igreja, na comunidade, na vizinhança. Então é uma mudança estrutural mesmo, né? Social, que a própria sociedade tem que ajudar. Então, quando eu vejo movimentos, né, como teve agora um muro de 90 metros, né, da Mônica Tapeti, que fizeram várias artistas, a iniciativa da sociedade, eu louvo demais, porque é a partir dali mesmo, eu acredito que é a partir dali que a gente vai conseguir mudar esse fenômeno, né? O social é que vai trazer essa mudança e dizer, homens, por favor, parem de bater em suas mulheres, parem de nos matar. É dessa forma que eu acho que a gente vai enfrentar e virar esse jogo. Excelente.